Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, em palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. O texto que eu quero repartir hoje, antes de abrir e mostrar para vocês, é que quando nós nos referimos a Davi e lembramos de uma grande vitória que Davi teve, foi sobre quem que Davi teve a vitória? Sobre? Não, mas a grande vitória que ele teve sobre quem? Diga sobre um gigante. Diga sobre um gigante. Qual o tamanho da tua luta? Alguém comentou aqui, ele derrotou um urso, ele derrotou um leão, já é uma luta terrível. Agora, se deparar com um gigante, uma pessoa minúscula, evidentemente que ele não foi na força do braço dele, porque, queridos, essa tem que ser a marca da nossa lembrança. Então, do que você vai lembrar quando você se deparar com os teus problemas? Você vai lembrar que foi esmagado por aquele problema, como eu comentava há pouco com nós ali na sala de oração, e eu comentava com o ilustre casal Forcellini, e falava para eles que o Yuri ontem teve que ficar preso aqui, detido até o final da reunião dos jovens, que aliás, de jovens ficaram quase mais nós, né? Porque os jovens não aguentaram nós, e nós acabamos ficando. E aí eu falei para ele, e o Valentim também, né? E aí eu falei para ele deve ter mandado uma mensagem para a Meg, que é a cadelinha que eles teriam em casa. Mas daí diz a Simone, querida, ela não está mais entre os viventes. Daí eu falei para ela, meus sentimentos, então eu não queria aflorar essa tua dor. E lembra do quê? Ela vai lembrar muito mais do tempo em que conviveram com o bichinho, que foram os momentos de vitória, do que nesse tempo de despedida, porque diz que a fulana, ela se suicidou na piscina do vizinho. Então, assim, qual que é a lembrança que tem que ficar na cabeça deles? A dificuldade de ter que trocar toda a água da piscina do vizinho? Não. A dificuldade do vizinho querer tomar banho e se deparar com aquela cena horrenda? Não. Nós temos que lembrar dos momentos de vitória. Porém, queridos, aí também reside um perigo, porque às vezes nós ficamos presos ao momento de vitória e nos acomodamos. E o comodismo e o conformismo, ele vem de uma forma tão forte, que na medida em que o medo se apresenta, nós corremos o risco de retroceder, nós corremos o risco de correr da raia, de entregar os pontos, e não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, quando nós lembramos de Davi, nós lembramos da vitória que ele teve sobre o gigante Golias. Agora eu quero lhes perguntar, qual foi outra vitória que Davi teve sobre outro gigante? Não em guerras, mas gigante literalmente. Alguém lembra de ele ter derrotado outro gigante? Ou outros gigantes? Alguém lembra? Ninguém lembra. Mas eu vou lhes levar para esse texto, porque eu também estava pensando a respeito de nós sobressairmos as dificuldades quando elas se agigantam diante de nós. É uma despedida de alguém, uma dor ou uma tristeza, ou um ataque em diversas áreas
Muitas vezes até no nosso próprio físico. Agora há pouco eu pedi para a Rosane e o Augusto, porque ele foi o nosso assador ontem aqui entre os jovens, foi mais um jovem que esteve conosco. Daí ela disse que ele não pôde vir porque ele estava com uma terrível de uma dor de cabeça. É um gigante que às vezes nos tira do momento em que a gente precisava estar. E nós precisamos nos munir de forças para derrotar esses gigantes. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós esmagamos uma dificuldade, nós sobressaímos a um problema gigantesco e às vezes sentamos na nossa poltrona, ligamos o ar-condicionado, abrimos a geladeira, pegamos uma geladinha, uma água, tá, queridos? Uma água geladinha. Pegamos o refrigerante, uma laranja, né, Valentim? E nos acomodamos. E daqui a pouco o problema vem de novo. Então acompanhe comigo a leitura bíblica que se encontra em 2 Crônicas. Aliás, é 1 Crônicas. Eu dei errado para você lá, tá abençoado. É 1 Crônicas, capítulo 20, do 4 ao 8. Ele vai colocar ali, ele é ninja, ele vai se virar. Então, 1 Crônicas 20, do 4 ao 8, diz assim: escute o que a palavra de Deus diz. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibicai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes. Diga comigo, gigantes. E os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, viu Jair? Feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também esse descendia, diga, dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, veja, mais uma aqui injuriando a Israel, como fez Golias, Jonatas, filhos de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Entenderam, amados? Na nossa mente, na minha e na sua mente, quando nós lembramos de Davi, além de ele ter derrotado o urso e o leão, e derrubado o gigante, o que vem na nossa memória de mais forte é que Davi venceu Golias. Davi venceu Golias. E os demais gigantes que ele teve pela frente? Nós não acessamos. E hoje eu quero que você compreenda que essas dificuldades que Davi teve pela frente e sobrepôs-se a essas dificuldades, eu e você somos convidados a ficarmos ligados, a estarmos em alerta o tempo todo, porque outros gigantes também se levantarão, outras dificuldades também virão. A tempestade vem de forma forte, como aconteceu nesses dias, esse sopro, esse vento, essa chuva torrencial. Mas não é o fim, mas também não é a única chuva que vem. Outra pior pode vir. Assim são as dificuldades. Então, se eu acho que um dia veio uma chuva e deu um temporal, ou um furacão, um problema assim, e aí então eu não vou fazer nenhum reparo na minha casa, não vou cuidar. Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes nós passamos por uma dificuldade terrível, um furacão no nível emocional e espiritual, e achamos que está tudo bem, já vencemos, mas o inimigo tem logo ali à frente, preparado para novamente nos atacar. Então, geralmente, isso acontece conosco.
depois que nós vencemos algo terrivelmente grandioso, terrivelmente, de uma forma tão terrível, que nos incomoda, situações que nos perturbam, e aí nós achamos que está tudo resolvido. Então, às vezes nós relaxamos, às vezes nós baixamos a guarda, não levamos em conta, queridos, que uma luta vencida não significa uma batalha ganha. Diga, uma luta vencida, diga, não significa uma batalha toda ganha. A nossa vida, ela é feita de batalhas. Vocês já viram aquele ditado no popular? Alguém dizendo que tem que matar um leão por dia. Claro, se nós falarmos isso para as pessoas que defendem o meio ambiente, nós vamos ter problema. Vamos dizer, os caras estão matando os bichos. Mas nós não conseguimos matar um leão, essa é a verdade. Nem no desenho animado, nós não, às vezes não enfrentamos. Mas a questão é que eu quero que nós entendamos aqui, Daniel foi um dos homens que a Bíblia diz que ele entrou numa situação de luta tão terrível que ele tomou para si, tomou uma atitude de entrar num propósito de humilhação e de jejum por 21 dias, para que obtivesse vitória. E vejam, essa atitude dele foi tão especial, que a Bíblia diz que os céus se abriram, e o Senhor mandou um ser celestial. Alguns atestam que esse ser celestial é o próprio anjo Gabriel, que veio e trouxe para Daniel, naqueles dias, a vitória. O que isso significa dizer? Olha, se houve algo escrito na palavra de Deus com um homem que se humilhou, que jejuou, que fez um propósito, como bem disse o Yuri na segunda-feira, eu faço um propósito e logo em seguida o Senhor já me desafia para fazer outro propósito. Eu entendi, nós estávamos comendo ali, tomando refrigerante, e até entendi por que ele não tomou. Eu pensei comigo, ele deve estar em propósito. E quando nós nos submetemos a isso, nós estamos rogando ao Senhor que os céus se abram em determinada situação das nossas vidas, que tragam uma clareza na nossa mente acerca das coisas que nós queremos alcançar. Então, se houve e aconteceu com Daniel naqueles dias, pode acontecer comigo e com você. Quantos creem? Digo amém. Então, a Bíblia diz que os céus se abriram e a vitória veio. Porém, queridos, o mesmo anjo, o mesmo ser celestial que visitou Daniel naqueles dias, esse mesmo anjo deixou um alerta para ele, dizendo para ele que depois que ele derrotou o príncipe dos persas, que era um principado que estava incomodando o povo, que estava incomodando Israel, que tinha fechado os céus sobre o povo. Então, esse ser falou para ele que ele teria que se preparar para mais tarde enfrentar outro terrível príncipe de guerra chamado o príncipe da Grécia. Em outras palavras, derrotou-se um gigante, mas outro já estava na fila para vir atacá-lo. Ou seja, esses dois textos, tanto de Daniel, como eu citei e nós não lemos, mas você pode ver lá em Daniel, se não me engano, no capítulo 10, mas aliado a esse que eu acabei de ler aqui em 1 Crônicas, que fala desses gigantes, que foram derrotados por Davi e os seus homens, tem a ver com a nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. Então, esses dois textos fala para que eu e você
Quando obtivermos uma vitória, olha, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu cheguei nesse lugar. Eu vou prestar um concurso, eu vou prestar um vestibular. Eu tenho uma viagem para realizar, eu tenho um sonho para alcançar. Quando você chegar nesse lugar, você é convidado para celebrar. Diga celebrar. Então, trazer vivo na minha e na tua memória a lembrança, trazer vivo a memória daquilo que nós conquistamos. Ou seja, lembrar das nossas vitórias, lembrar dos nossos feitos, dos nossos grandes livramentos. Ontem nós tivemos uma palavra aqui, um dos pais repartiu com os jovens do colegiado aqui de pais, e trouxe sobre oração. E ele comentava que quando ele tem alguma necessidade, apresentava, falava para os jovens, apresentava diante do Senhor. E o Senhor muitas vezes trouxe vitória, o Senhor trouxe livramentos. O Senhor se apresentou para ele porque apresentava diante do Senhor. Eu estou fazendo esse rápido merchan para dizer para você, pai, e para os pais que vão acessar essa ministração, seja forte e corajoso. Empurre seus filhos para esse lugar. Traga eles para esse lugar. Permita desafiá-los ao crescimento. Porque é muito fácil nós convidarmos os nossos jovens e filhos para irem num shopping, para ir até num evento gospel que está acontecendo num determinado lugar. Mas às vezes não nos esforçamos para trazê-los para um lugar onde eles vão se alimentar, onde eles vão crescer, onde eles vão ter marcas nas suas vidas, onde eles vão ter memórias nas suas vidas. A Tirzá chegou de viagem, os netos ficaram lá em casa, e ela chegou praticamente na madrugada de sábado, e aí ontem, enquanto nós estávamos à mesa, eu falei para ela, eu quero te dar um relatório dos teus filhos enquanto eles estiveram aqui em casa. Eles foram extremamente obedientes. Uma das férias mais gostosas que nós tivemos com eles. Praticamente não nos deram trabalho. Tudo que nós fizemos ali, eu tenho certeza que nós estávamos promovendo memórias na vida deles, marcas na vida deles. Mas daí quando chegou a mãe, eles meio que se folgaram. Então eu fui lá na despensa e peguei um facão de 3 listas e chamei eles e dei uma batida na mesa, pam, na mesa. Eu falei, eu fui chamado para promover memórias e marcas na vida de vocês. E aqui eu vou dar isso aqui no lombo de vocês, se vocês não obedecerem. Que terrível isso. É claro que eu estava brincando. É claro que eles sabem que eu estava brincando. Mas assim, queridos, o nosso Pai, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que às vezes você resvala e cai. Escute isso. E você precisa de uma intervenção cirúrgica. Você acaba tendo que operar o ombro, né, Silvio? O joelho. Alguns aqui que já estiveram internados. Eu vou ter que fazer um procedimento no meu joelho, aqui não é joelho, no ombro esquerdo. Tudo que é da esquerda dá problema, vocês sabem disso, queridos. Eu vou ter que consertar ele. Mas às vezes o Senhor nos faz parar para dizer, ei, tem um 3 lista aqui para eu promover uma marca na sua vida, eu preciso conversar com você. Você está muito distante da minha palavra. Você está desalinhado com os meus sonhos, com os meus projetos e com os meus propósitos. Então você tem entregue a sua vida na mão dos gigantes. Você não tem notado, mas eles têm triturado você, a tua casa, a tua família. E tem o desejo de atacar os teus filhos. Enquanto a Helenice estava aqui com uma equipe atendendo as crianças, uma mãe manda um recado dizendo, por favor, a minha filha não pôde estar na reunião hoje com vocês, no Joade, porque o irmãozinho dela mais velho, de 20 e poucos anos, tentou suicídio.
Percebam que existe uma luta, existe uma ação, uma orquestração gigantesca tentando engolir a nossa família, tentando nos desalinhar daquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Então eu e você, entender que a nossa vida, a nossa caminhada tem a ver com etapas. Quando eu derroto, quando eu venço, quando eu tenho uma vitória, ei, não se acomode. Aquilo é uma etapa que aconteceu na sua vida. Eu orei tanto, estou aqui só fazendo uma analogia. Alguém dizendo, eu orei tanto para ter um casamento, de repente tem um casamento, um gigante vai lá e tira ele da oração, tira dos caminhos do Senhor. Outro, orei tanto para ter um carro, até o carro afasta ele dos caminhos do Senhor. Outro orou tanto para ter um emprego, aí de repente, como disse o abençoado ontem que ministrou, não vou falar que foi o Adelir, né? Que ministrou para os jovens, tantas vezes teve proposta para ir embora, mas ele discerniu que não era o momento. Porque às vezes o inimigo leva para longe, porque lá ele vai se sentir sem família, desprotegido, nas mãos dos gigantes. E quantas pessoas nós atendemos nessa casa, que acabaram indo para fora. Eu não estou dizendo que não tenha, que não possa ir embora, que não possa seguir outros ares, de maneira nenhuma. Mas muitas pessoas que nós atendemos, que foram embora, e que estavam andando, fluindo, aqui na família de Deus, e não deu certo lá, e quando voltou, nunca mais foi a mesma coisa. Nós temos até um caso de alguém aqui que de vez em quando pinta na igreja. Sabe, é o pintor da igreja. De vez em quando pinta aqui na igreja. Mas não é a mesma coisa. Gigante acaba engolindo aqueles que ficam nesse meio de fragilidade. Então veja aqui o caso de Davi e os seus homens. A Bíblia diz que primeiro eles feriram um indivíduo chamado Sipai, que era descendente de gigantes, nessa guerra. Segundo, eles feriram Alami, que era irmão de Golias. Ora, se era irmão de Golias, não deveria ser um anão. Ele diz que ele tinha uma lança. Aí fala a descrição aqui como um eixo de tecelão. Então é uma descrição diferenciada do normal. Depois diz que eles feriram um homem de grande estatura que possuía 24 dedos entre as mãos, os pés e as mãos, e era descendente dos gigantes. Então Davi e o seu exército continuaram na peleja. Eles não frouxaram as mãos. Eles não se acomodaram. Eles continuaram em alerta. O versículo 8 aqui, que nós lemos o último, diz assim: estes com os quais eles lutaram e venceram, estes nasceram dos gigantes em Gate, que é onde Davi lutou e derrotou Golias, no mesmo lugar. E caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Veja que a Bíblia diz que eles descenderam dos gigantes. Então, às vezes, nós temos uma vitória, mas está nascendo outra luta ali na frente, para que eu e você não nos acomodemos. Eu creio que uma das coisas assim tão preciosas que o Senhor trouxe ao meu coração, e evidentemente para repartir com a igreja, e que o Senhor deseja falar conosco, e uma dessas primeiras coisas é que nós não devemos temer, nem retroceder, quando nós estivermos diante de uma dificuldade. Todas as dificuldades apresentadas diante de nós, vejam, queridos, é para testar a nossa coragem e em quem nós confiamos. Porque se nós corrermos, é porque nós estamos indo na força do nosso braço.
E se nós formos na força só do nosso braço, a derrota é iminente. Nós vamos dar com os burros na água. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender nisso é que quando um problema gigante se apresenta diante de nós, nós devemos entender que aquele problema é para cair. Aquela situação é para ser resolvida. Quantos creem assim? Se eu venho para esse lugar, é porque eu creio num Deus que me chamou à existência, que é o dono de todas as coisas. Vocês vendo eu ministrar aqui, dá impressão aos olhos de algum, dizendo assim, ai, como eu gostaria de ter a coragem desse pastor. Queridos, muitas vezes eu tenho medo. Muitas vezes a perspectiva da vitória parece que não vem. Só que o fato é que aquele que está em nós é quem nos fortalece. Você crê nisso? Tem alguém em nós que nos fortalece. Então a primeira coisa é para eu e você não temer. Quais lutas você tem enfrentado em casa? Quais dificuldades você tem enfrentado no cotidiano, nas suas emoções, no teu nível espiritual? Quais dificuldades você tem enfrentado no dia a dia? Que gigantes têm tentado derrubar você? Que gigantes têm se apresentado dizendo, ei, eu vou te apavorar? E aí eu levei os abençoados para ter um tempo com o vovô no cinema. E a recomendação da mãe deles é não deixe eles ver nem na televisão, nem um filminho que tenha bicho, que tenha demônios, que tenha isso e que tenha aquilo. E eu levei num lá que tinha todo esse tipo de desgraça. Fomos assistir Moana, né? Aí tinha uns bicharedos lá, depois eu fui explicar para ele, falei, Valentim e Augusto, vovô quer explicar para vocês. Não existe semideus. Eu falei, eu já sei, vovô. Não existe que o demônio do fogo. Aliás, existe, mas ele não tem força sobre você. Eu já sei, vovô. Então, assim, queridos, situações vão se apresentar diante dos nossos olhos. A minha pergunta para cada um de nós estamos preparados para isso? Você tem a armadura de Davi ou a armadura de Saul? Porque quando Davi se apresentou para derrotar aquele gigante que afrontava toda a nação de Israel, o rei se alegrou e apresentou para ele a armadura. E quando ele colocou a armadura do rei, ele não conseguiu sair do chão, tão pesada que era. Então ele tirou aquela armadura e foi sem nada, entre aspas. Porque ele foi com a armadura do Senhor. E a armadura do Senhor é leve. Amém, queridos? Então o gigante, ele só foi um alvo fácil para ele acertar. Enquanto alguns diziam, meu Deus, olha o tamanho do gigante. E fugiam, e se amedrontavam. Davi dizia, obrigado, Senhor, não tem como eu errar uma pedrada nesse cara. Então assim, quando o gigante se apresentar diante de você, pegue as pedras preciosas que o Senhor tem dado no teu coração, se ajoelhe e lance as tuas armas contra o inimigo que não tem como você errar. Amém. E ele vai cair por terra. Obrigado pelo amém, Lê. Diga amém também. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, a segunda coisa que o Senhor quer nos ensinar nesse texto, o primeiro é não ter medo. A segunda coisa é assim como Davi e os seus homens derrubaram os gigantes. Diga Davi, diga e os seus homens derrubaram os gigantes. Por que eles derrubaram os gigantes? Porque Davi e os seus homens eram pessoas diferenciadas. Além da armadura no âmbito natural que eles tinham, que de fato nós precisamos fazer a nossa parte, até entre uns dos jovens que estavam aqui ontem, na preleção da palavra que foi disponibilizada,
ele falou com uma certa graça e sabedoria. Ele diz: eu entendo, pastor, no nível de oração, e para o Adelir que estava ministrando, ele disse: eu entendo que realmente Deus, Ele está sempre pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa oração, e nos atender e nos equipar. Mas tem a nossa parte para fazermos. A nossa parte Ele não vai fazer, Ele vai esperar que nós façamos. Então uma delas é eu pegar a armadura certa. Uma delas é eu pegar a arma certa. E a arma tem a ver com a preparação dos nossos pés com o Evangelho da Paz. Tem a ver com o revestimento da própria armadura de Deus, tem a ver com o cinturão da verdade, tem a ver com o escudo da fé, tem a ver com o capacete da salvação, tem a ver com a espada do Espírito. Então, se eu me aproprio dessas armas, gigante nenhum fica em pé diante de mim. Quantos creem nisso? Digam amém. Então, queridos, nessa segunda parte aqui que eu estou falando, eu preciso compreender, assim como esses homens de Davi, que nós servimos e caminhamos com um comandante que nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus, quantos ouviram falar que Deus perdeu uma batalha? Nunca. O nosso Deus não perdeu nenhuma batalha. Então nós andamos com esse comandante, e esse comandante faz de cada um de nós, quando eu entendo que Ele está em mim, e eu caminho com Ele, Ele faz de cada um de nós valentes, preparados para derrubar gigantes. Quantos são preparados para derrubar gigantes? Talvez você não creia nessa palavra. Talvez você ainda se ache minúsculo, como aqueles 10 espias que foram visitar a terra e voltaram amedrontados. Mas, amados, eu e você, como maduro no Senhor, eu devo ajudar a minha casa, eu devo ajudar os meus filhos, sacerdotes ajudando seus filhos, homens ajudando as esposas, esposas e pais ajudando a casa e ajudando os seus discípulos a encorajá-los, porque nós fomos chamados para derrubar gigantes. Diga, eu fui chamado. Diga, para derrubar gigantes. A terceira coisa que nós precisamos compreender nesse texto é entender que se depois de uma batalha vencida, nós nos acomodarmos, nós não vigiarmos e nos distanciarmos do exército que é a igreja. Volto a dizer, até alguém comentou, acho que foi o próprio Adelir comentou, que alguns pais podem até não gostar o quanto eu insisto para que os jovens e adolescentes estejam aqui. Mas é o meu papel. Eu visitei alguém um dia desses no escritório dele e dizia: eu não tenho voz de comando sobre os teus negócios, mas eu tenho obrigação de alertar o teu coração sobre determinada situação. Assim com os filhos, eu como responsável, como líder, chamado como pastor dessa casa, como eles são chamados para ajudar nos casais, como os líderes são chamados para pastorear o rebanho nas casas, como a pastora é chamada, Nair, para pastorear o rebanho das pessoas, os PIs, as pessoas idosas. Cada um de nós temos a obrigação de trazer esse alerta em várias situações. Então tem algumas pessoas que vão dizer: eu não quero andar com esse rebanho porque o pastor insiste demais. Queridos, o dia que eu parar de insistir, acabou o meu ministério. O dia que eu parar de ouvir Deus, de achar que a voz do povo é a voz de Deus, acabou o meu ministério. Então eu tenho que ouvir Deus
e sentir uma família sendo dilacerada por gigantes e dizer como Davi, ela não vai morrer na boca do urso e nem na boca do leão, eu vou lá tirar desse lugar. Eu tenho que ter essa visão. Então cada um de nós não devemos desistir. Me veio à mente, enquanto eu estava preparando essa palavra, uma família que era um pouco mais assídua aqui. Mas que até por uma questão assim de uma jovenzinha que não veio, que de repente não gostou desses recados, parou de ser frequente. Essa é a voz do povo. Mas a voz de Deus é: para que eu te chamei? Para que eu coloquei armadura em você? Para que eu apresento gigantes diante de você? Para você retroceder? Para você se acomodar? Ou para você ver os gigantes tombar diante de você? E essa igreja está sendo levantada nesses dias para derrubar gigantes. Amém, queridos? Gigantes na sua casa, gigante no teu trabalho, gigantes nos teus relacionamentos matrimonial. Louva a Deus, porque esse casal que está sendo ordenado, embora não vá receber ordenado, esse casal são daqueles que insistem para que todos que não fizeram um lar feliz, façam. E eles insistem, e às vezes eu fico até constrangido, e daqui a pouco o casal lá, ou a família vai se chatear. Mas eles com um jeitinho, de vez em quando dizem, daí, ó, teu espaço ainda está liberado lá. Podem escrever o Gustavo e a Gustava também, tá? Que eles precisam fazer também. Ah, ele saiu, foi no banheiro, né? Tem mais um espaço. Insista. Nunca desista disso. Claro que nós nunca vamos ter voz de mando. Como eu falava lá em casa sobre algumas situações lá com a Tirzá, levando em conta ministério interestadual e ministério aqui, nós nunca vamos ter uma palavra de posse. Que posse é no centro espírita. Que lá eles se apossam das pessoas. Aqui não, aqui nós vamos dar direção. Nós vamos mostrar as águas. Nós vamos mostrar os passos verdejantes. E orar ao Senhor para que todos tenham discernimento para chegar nesse lugar. Amém, queridos? Para que os inimigos não queiram prevalecer. Então, o terceiro passo, aliás, nesse sentido, outros gigantes se levantarão quando nós não entendermos. E aí a derrota, ela é inevitável. E o quarto ponto que eu quero falar é que lembrar que existem gigantes com os quais nós ainda estamos guerreando. Você sabia disso? Tem casais que ainda continuam guerreando com os gigantes que tentam explodir o relacionamento deles. Tem empresários, tem profissionais liberais, tem autônomos que ainda continuam guerreando na área financeira. São gigantes que querem te levar à bancarrota ou à falência. Mas você continua guerreando. Então eu preciso entender que tem gigantes que ainda continuam tentando contra os meus filhos. São ursos e lobos, ursos e leões, e lobos também, que tentam abocanhar os nossos filhos, ou abocanhar o nosso relacionamento matrimonial. Ei, nós continuamos peleando contra os gigantes todos os dias. Amém, queridos? Amém, porque eu quero dizer que isso é um discernimento que eu preciso ter. Como também existem gigantes que pela falta de discernimento nós não os enxergamos. Às vezes eu estou brigando com uma mulher, mas é o gigante que quer nos separar e eu não enxergo. Às vezes eu estou numa encrenca, numa guerra com os filhos, e eu não enxergo que tem um gigante que está se colocando entre nós. Como também existem gigantes, queridos, que nós negligenciamos. Eles estão tão visíveis próximos de nós, que nós preferimos não dar bola.
que nós preferimos nos acomodar. Então, só para eu caminhar, para eu encerrar essa palavra. Então, em vista de tudo isso, eu quero que eu e você entenda que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a palavra. Então, a palavra do Senhor para eu e para você não é uma palavra de fracos, de derrotados. Ontem nós comentávamos, enquanto o Adelir ministrava sobre oração, que tem algumas pessoas que desistem antes de orar. E quando nós lembramos de oração, nós lembramos de uma Naíra aqui guerreando, e mandando flecha para lá e tiro para cá. Só o fato de eles estarem ontem já era uma oração. Só o fato de você estar conectado com o Senhor já é uma oração. Toda a nossa caminhada tem um início. Tem um andar, um desenvolver da nossa trajetória. E tem um fim que nós vamos chegar. Que é na presença do Senhor. E assim eu tenho que olhar a minha vida. Olhar o meu casamento. Tem um início. Tem uma jornada. E tem um fim que eu vou chegar. E eu quero lhes dizer, sempre enxergue na perspectiva do fim. Aí você nunca vai desistir. Eu tenho que chegar lá, tem uma meta. Eu falava ontem também, que nós fizemos 40 anos, nem parece, né? Ele é tão novinhos que nós somos. 40 anos de casado, fora os 9 anos que nos conhecemos, que ela tentou me anzolar, até que quando ela conseguiu me enredar. Mas quando nós nos unimos, ei queridos, nós olhamos lá no final. Porque eu e ela não tinha nada, nem onde cair morto, como diz o ditado. Mas nós fizemos um casamento de união universal de bens, sem ter nada. Pela fé. Nem sabia como era isso. Mas o Senhor já determinou para nós, ei, faça assim. Eu não estou dizendo que todo mundo deve fazer assim. De repente, você tem uma fortuna, você tem medo que vai casar com um indivíduo que não conhece o caráter dele ou dela e tem medo que ele te dê o golpe. Faça como você quiser. Mas eu e ela já olhávamos na perspectiva do fim, sem conhecer Jesus como conhecemos hoje. Nós derrubamos um gigante no nosso casamento antes dele se levantar. Antes dele querer se opor. Nós já pisamos na goela desse gigante. Então nós somos mais que vencedores. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga em Cristo Jesus. Então os gigantes que se apresentam em nossas vidas, queridos, eles precisam cair por terra. Sabe por quê, amados? Porque em Cristo Jesus nós somos qualificados para exterminar gigantes. Ei, se você é filha, se você é filho do rei, o rei derrota gigantes. Se você é filha, você é filho, todos os gigantes que se levantarem, já veja ele tombado na tua frente. Ou ele vai tombar você. Porque o exército de Israel se amedrontava diante das falácias de Golias, ou como costuma dizer hoje, as narrativas de Golias. Mas alguém se levantou e derrotou. E hoje o Senhor formou um grande exército de derrubadores de gigantes. Pergunta para cada um de nós: quais são os gigantes que têm incomodado você? Traga um pouquinho a sua memória. Quais os gigantes que têm perturbado você? Quais os gigantes que têm tirado você do conforto, eu quero dizer, um conforto diante do Senhor, que tem se tornado desconfortável no seu dia a dia? Quais são os gigantes que têm te atrapalhado? Traga isso à sua memória. Hoje nós vamos derrubar esses gigantes. Amém? Você crê que nós podemos derrubar esses gigantes? Ei, o exército de Israel fez uma festa, celebrou, houve regozijo,
Você precisa olhar para a sua casa, para os seus negócios, para a sua vida e olhar com essa perspectiva. Esse gigante, ele não vai prevalecer e haverá festa na minha casa. Nós vamos celebrar. Mas lembrando, depois ele continuou derrubando gigantes. Mas hoje eu preciso trazer diante do Senhor quais têm me incomodados ou aqueles que têm causado problemas na sua família, aqueles que já afetaram a sua casa, aqueles que já causaram uma ruptura na sua casa, nos seus negócios, na sua área espiritual, na sua área sentimental, nas suas emoções. Aqueles que já disseram para você não pode. Esse casal aqui, lembramos na segunda-feira, quando eles vieram estar conosco, a primeira vez que nós os acolhemos entre aspas, porque quem somos nós para achar que somos os que acolhem, mas que se aproximaram de nós, viram em nós alguém para depositar um pouco de confiança, para abrir o coração deles. Eles vieram de alguém que disseram: ei, nós não queremos vocês. Nós já temos a nossa turminha. Foi ou não foi? Então, gigantes tentaram matá-los na época. Hoje, eles estão sendo anunciados como pastores nessa casa. Quando eu não me entrego a falácias, a uma série de ataques de palavras contra a minha vida, dizendo: não, você não pode, ei, você não vai dar para nada, eles nunca vão te dar chance. Na verdade, eu não vou dar mesmo, que quem dá é o Senhor, eu só obedeço o que Ele mandou. Compreendem isso, queridos? Então, nós temos que ficar com aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas, e não sobre as muitas palavras de ataque contra eu e você. Quero te dar um recado agora. Me vem agora, como diz o Judá Bertelli, o Senhor trouxe algo especial. Muitas pessoas estão enfrentando gigantes hoje. Muitas pessoas estão se achando derrotadas. Mas só o fato de você estar aqui hoje, você já é um derrubador de gigantes. Só o fato de você sair da sua casa e dizer: eu vou para aquele grande exército que o Senhor tem levantado nesses dias, não vou me afastar dele, vou estar ali junto. O Senhor já está equipando você, queridos. E vou dizer mais: se a situação que você está enfrentando não se resolver, e aquela situação resolver continuar agarrada-se ao gigante, mas o gigante não vai derrubar você. Porque você está agarrada naquele que te fortalece. Amém, amados? Então, às vezes, os gigantes se levantam nos nossos negócios, na nossa área financeira. Às vezes, os gigantes se levantam nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Há quanto tempo nós viemos orando pela Alice, que tinha todo o diagnóstico que não podia ter filhos. Mas nós não desistimos, esse gigante não vai prevalecer sobre a vida dela, porque ela e o Merari são preciosos nessa casa, e para nós. O Natal e a Inês são preciosos para nós amamos tantos, eles são tão dedicados nessa casa, eles e o Merari e a Alice. Nós nunca desistimos, esse gigante haveria de cair. E aí eu até, dentro de umas palavras que o Senhor me vem, e eu não estou dizendo até que me arvorando de profeta, nem me acho. Mas o Senhor falou bem claro, fala para ela, no dia que eles estavam indo para a Argentina. Você vai voltar para a Argentina, novidades vocês vão receber lá. Eles foram num congresso, não foram ver o futebol da Argentina. Eles foram num congresso. Aí você vai voltar grávida. Falei assim, voltar ou com essa novidade. O Senhor vai soprar em você e você vai engravidar nesses dias. Eu liberei essa palavra para ela.
Não durou uma semana ali, ela já estava ligou para a Eunice dizendo, eu estou vomitando, eu preciso ir no hospital, eu preciso ir. E aconteceu, hoje ela está com o Olivinho nos braços. Dê um aplauso no Senhor por isso. E aí o abençoadinho vem e quer criar dificuldade, não queria pegar o seio para mamar. Aí nós chamamos uma consultora interestadual, e aí a Tirzá foi lá e disse que agora não quer largar do seio, o abençoadinho. Porque ela se formou nessa área, ela dá curso nessa área, ela é uma especialista. Claro que fui eu que treinei ela, né? Mas ela está excelente nessa área. Então, às vezes, queridos, o inimigo tenta romper com esses sonhos. A minha pergunta para você, qual sonho que você já desistiu? Quem sabe, casais queiram aqui ainda ter filhos. A Tirzá quer ter mais. Já tem 2. Já vai virar uma ninhada lá. Mas e quem não tem ainda? Quem tem outros sonhos que de repente você já desistiu? Ei, não perca a visão de que você é um derrubador de gigantes. Amém, queridos? Você é uma derrubadora de gigantes. Então, às vezes, o inimigo, ele intenta contra o nosso físico. É tão ruim, tão desconfortável. Você querer fazer alguns pesos na academia, você querer ter uma mobilidade melhor no Pilates. E aí o inimigo da idade, às vezes, o inimigo do certidão de nascimento vencido, amarelado, acaba trazendo um desconforto. E é tão ruim você não poder nem levantar muito o braço. E aí o Senhor me coloca uns fios de cabelo, eu não consigo nem me pentear bem. Você viu que eu estou meio descabelado. Mas assim, queridos, às vezes você tem um desconforto no teu físico. Ei, não deixe isso te abater. Diga para quem está ao seu lado, se você tem um desconforto, não deixe isso te abater. Porque sabe por quê, queridos? Porque senão o bicho cresce. O bicho se agiganta. Daqui a pouco ele quer sufocar você. Eu gosto daquela analogia muito antiga. Quando estavam namorando os casaizinhos, minha pombinha daqui, ai meu passarinho. Depois, caso uns anos depois, um chamou o seu cavalo. Ô sua anta, o bicho cresce. Em todas as áreas. E na área espiritual não é diferente. A gente não toma atitude enquanto o bicho está novinho. Vejam, um piolho visitou você, pega ele ou uma pulga e finque o dedão como os antigos faziam, até está lá. Porque senão ele se aninha ali, daqui a pouco está uma colônia na tua cabeça. Assim são os demônios. Se nós não os derrubá-los. Então eu quero deixar para você essa palavra. Tem alguma área na sua vida? Tem alguma área na sua casa? Tem um gigante tentando desanimar você? Ei, se levante para derrotá-lo. Por quê, queridos? Porque gigantes às vezes se levantam para nós não rompermos. Que áreas na sua vida você não tem rompido? Que áreas você tem desistido? Eu quero que você levante em pé agora. Ei, coloque diante do Senhor. O culto não acabou ainda porque nós vamos orar agora. O culto só acaba depois que a gente dizer, gente, agora dê um abraço um ou outro. Eu quero que você está conectado com o que está sendo ministrado. Eu quero que você apresente diante do Senhor. Se você sentir coragem, hoje eu estou corajoso, hoje eu quero entregar esse gigante no altar do Senhor, você pode vir aqui à frente. Mas se você preferir ficar no seu lugar, pode ficar. Porque não é uma rotina e nem uma liturgia acabar o culto e chamar você aqui para frente. Mas se você sentir assim, não, eu tenho um gigante, eu quero jogar aqui
no altar do Senhor. Porque se tem um lugar que eu não consigo vencer, mas tem um lugar que esse gigante pode ser triturado, é no altar de Deus. É na presença do Senhor. Então, se tem alguma coisa que está tão difícil, está tão agigantado na tua caminhada, no âmbito natural ou espiritual, ou físico ou emocional, você pode sair desse lugar e vir aqui e entregar. Mas você se sente, pastor, no meu modesto conhecimento, eu apresento aqui mesmo, diante do Senhor. A minha pergunta é, fecha os teus olhos, quais são os gigantes que você entende que precisa ser derrotado hoje? Às vezes pode ser até uma falta de atitude. Às vezes pode ser até a falta de uma iniciativa. Pastor, eu quero tanto ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, de intercessão. Eu quero ser alguém que se alimenta da palavra, que tem uma sede, que é instigado pelo Senhor, mas tem um gigante que não me deixa eu fazer isso. Às vezes esse gigante é o gigante da indisposição. Às vezes, querido, é o gigante até da preguiça. É o gigante do orgulho. E o Senhor diz, ei, tem um lugar que esses gigantes não vão resistir. Estive visitando uma família essa semana, enquanto você vai pensando nos gigantes que você precisa apresentar. Estive visitando uma família, se não me engano foi na quarta-feira. E aí, uma das pessoas ali da família falaram assim, pastor, eu estou afastado tanto do Senhor que eu tenho enfrentado alguns medos, algumas dificuldades. E aí eu falava para ela, só o fato de vocês se encorajarem e me chamarem para vir aqui, já é um clamor diante do Senhor. O Senhor já está ouvindo a tua necessidade e o teu desejo. E aí nós oramos naquele momento sobre aquela família e sobre aquela casa. Hoje é a tua vez de você entender que tem situações que precisam ser resolvidas e que o Senhor deseja resolver. Amém, queridos? Estenda suas mãos para frente. Eu quero clamar ao Senhor. Se você ainda desejar vir aqui à frente, tem muito espaço aqui, mas não sinta-se como que constrangida a vir. Mas esse é um momento tão especial que eu creio que existe uma visão no nível profético. Existe uma liberação dos céus para aqueles que compreendem que às vezes a nossa força no âmbito natural, ela vai se exaurindo, vai se terminando e nós precisamos de uma capacitação como Davi naqueles dias para derrotar os gigantes que se apresentaram. Pai, o Senhor conhece o coração dos teus filhos, até o fato de quando fomos constrangidos a sair das nossas casas, não foi só para cumprirmos uma liturgia de culto, foi porque, meu Deus, nós temos necessidades para apresentar diante do Senhor. E o Senhor conhece, Pai, a vida de cada um desses amados que estão aqui à frente, dessas amadas que estão aqui à frente. Como o Senhor conhece, Pai, a vida de todo o rebanho, as lutas, as dificuldades, os desejos, os anseios de cada um deles. Eu quero te clamar no nome de Jesus mais uma vez, Senhor, que venha sobre a vida do teu povo, Pai, um revestimento novo, meu Deus. Pai, venha um encorajamento novo, Senhor. Pai, que haja um surpreender da parte do Senhor, uma capacitação da parte do Senhor, para que caminhem como vitoriosos e vitoriosas no Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te clamo, papai, que o Senhor adestre as mãos desses guerreiros e dessas guerreiras, mas também, acima de tudo, abra-lhes os olhos do entendimento, abra-lhes os olhos do coração, para entender, meu Deus, que o Senhor continua. O Senhor é aquele que nunca se afastou de nós, embora às vezes nos afastemos do Senhor.
O Senhor está sempre nos equipando. E eu clamo, Pai, no nome de Jesus, que hoje, a partir de hoje, essa semana, seja uma semana onde os barulhos que nós ouviremos serão dos gigantes caindo à nossa frente. Serão dos gigantes tombando diante de nós. Por isso, Pai, adestra as nossas mãos, Senhor. Pai, conduza-nos para a Tua presença, para nos sentirmos mais fortalecidos no Senhor, para que não nos acomodemos, para que o medo não intente nos tragar, mas antes nós possamos já, com os olhos fitos no Senhor, ver os gigantes caindo. Cada um dos gigantes que se levantaram e tem se levantado nesses dias, nós clamamos o nome de Jesus. Nos faça ver, nos faça vê-los, papai, tombando diante de nós. Eu oro, Pai, pela igreja, oro por esses amados que estão aqui, oro, Pai, pelas crianças, eu oro pelos adolescentes, pelos jovens, eu oro pelos casais, eu oro pelos líderes de célula, Senhor. Pai, eu oro, meu Deus, Pai, pelos idosos, Senhor. Eu oro por cada projeto dessa igreja, para que nós continuemos caminhando como vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. E todos os gigantes que se levantarem contra nós, haverão de cair no poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Você crê que os gigantes já caíram? Ei, na vida de cada um de nós, na tua particularidade, na tua casa, escute isso, nos teus sonhos, nos teus projetos, pense nisso. Quais gigantes têm atrapalhado você? Deixa o Senhor te fortalecer mais e mais, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso. Você crê que Deus é um Deus de vitória? Dê um aplauso a Ele bem forte então. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, você pode abraçar os vitoriosos dessa casa, os derrubadores de gigantes, aqueles que derrubam gigantes.